Olá, você cria data? Sim, vem aqui e coloca 01/3 de 2025, legal. Aí aqui embaixo coloca 02/3 de 2025, aí chega aqui, seleciona essas duas, clica aqui na alça de preenchimento, vem arrastando, aí solta, opa, dia 20, peraí, vem aqui, arrasta mais um pouquinho, opa, passou, vem aqui, apaga e pronto. Então, eu vou mostrar para você uma forma que nós podemos fazer isso de uma forma bem mais rápido e simples, utilizando apenas algumas funções. Então, acompanhe comigo. Então, para isso, vamos aqui para a tela. Veja, aqui nessa segunda tela, eu tenho a mesma informação, porém, nós vamos utilizar a função sequence. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vou colocar aqui sequence. O que ela faz? Ela retorna uma grade de números sequenciais. Vou selecionar aqui e vamos ver os argumentos. Ele tem 4 argumentos. O primeiro é a quantidade de linhas que eu quero, o segundo é a quantidade de colunas e o terceiro é qual informação que eu vou iniciar. E por último, nós temos o passo, que é de quanto em quanto eu vou querer incrementar essa informação. Legal! Aqui, nós podemos simplesmente colocar aqui 31, porque nós estamos trabalhando no mês de março. Coluna vai ser uma coluna. E aqui, em valor de início, nós podemos colocar 01/3 de 2025. Ou seja, eu quero iniciar por essa data. Ponto e vírgula, e aqui no último argumento, nós podemos colocar 1, porque eu quero que ele incremente de 1 em 1. Vou fechar aqui o parênteses e vamos dar um Enter. Pronto. Veja que agora ele trouxe toda a informação aqui para mim certinho. Então, dessa forma, nós já conseguimos chegar a um resultado desejado. Mas e se eu disser para você que tem uma outra forma de fazer isso e deixar mais dinâmico? Bom, então vamos lá que eu vou te mostrar essa outra forma de fazer. Bom, vamos imaginar que agora eu queira que essa informação seja carregada dinamicamente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma data de referência, 01/3 de 2025. Então, essa data eu vou utilizar como referência para montar essa informação aqui, certo? Legal! Então, eu já vou colocar ela aqui. Vou apagar e vamos selecionar essa célula. Bacana! Só que aqui, 31 equivale aos dias do mês de março. Mas e se eu estiver falando de fevereiro, por exemplo? Tem meses que vão ser 28 e 29. Então, para isso, nós precisamos utilizar aqui uma outra função que vai me retornar a quantidade de dias que eu tenho no mês. Então, para isso, vamos usar uma outra função. Então, aqui eu vou colocar fim mês. O que ela faz? Ela retorna o dia de um mês antes ou depois de uma data. E é isso que a gente quer. Então, vou selecionar aqui e ele está me perguntando qual é a data de início. Vamos colocar aquela data que nós selecionamos. Ponto e vírgula. E aqui ele está perguntando, legal, qual a quantidade de meses que você quer? Bom, no caso, eu quero 0, porque eu quero mês corrente. Então, eu vou fechar aqui o meu parênteses. E se nós observarmos, ele já está trazendo aqui 31, certo? Só que veja que ele está trazendo 31/3, ou seja, isso aqui é uma data. E nós precisamos o quê? Apenas dos dias. Então, aqui eu vou usar uma outra função chamada dia. Vou colocar aqui e vamos colocar dentro de parênteses e vamos fechar. Agora, vamos dar um Enter e vamos ver o resultado. Ué, não mudou? Claro que mudou, só que agora está de forma dinâmica. Vamos vir aqui e vamos vir para o mês de fevereiro. Vou selecionar aqui o dia 1º. Já mudou aqui dinamicamente. E se viermos aqui para baixo, ó, já trouxe aqui o último dia do mês certinho. Então, dessa forma, nós já trabalhamos de forma dinâmica. Então, toda vez que você quiser trabalhar com datas, a função sequence é sua aliada para deixar o seu trabalho ainda mais produtivo. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.